Graça e paz, vamos para o 12º capítulo do livro, onde o tema é o estado da preocupação. Você deve ter percebido muitas pessoas viciadas, drogas, comida, cigarro, bebida, sexo e outras coisas. Mas você sabia que também existem pessoas que são viciadas em preocupação? Não é brincadeira, é verdade. Existem pessoas que quando ela não tem coisas para preocupar com a sua própria vida, ela começa a preocupar com a vida das pessoas mais próximas, os seus parentes, os seus vizinhos, até mesmo os seus amigos. Saiba que uma pessoa que preocupa-se, é impossível ela viver em paz ao mesmo tempo. E o que seria essa preocupação? Vamos definir ela como um sentimento de apreensão, perturbação, ansiedade e aflição. Também pode significar ser atingido por inquietações com murmuração. E é descrita também como um estado em que a pessoa se atormenta com pensamentos perturbadores. Precisamos perceber que a preocupação nunca torna nada melhor. Jamais, ela não torna nada. Então, por que a gente acaba perdendo tempo nos preocupando? É a perda de tempo e o gasto da energia que fazem da preocupação uma arma tão afetiva nas mãos de Satanás. Se o diabo puder manter a sua mente preocupada, você não vai usar sua mente de maneira produtiva para honrar a Deus. Jesus, ele nos diz o seguinte em Mateus 6, capítulo 6, versículo 25 ao 27. Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se nós formos observar os pássaros, de hoje, você não vai, perceber que ele vai ficar parado, numa árvore, num poste, pensando, preocupado com a sua comida. Ou ansioso, ou tendo uma crise nervosa por causa de uma preocupação. Isso não vai acontecer. Porque ele sabe que Deus está cuidando dele. Alguns adolescentes lutam contra a baixa autoimagem, mas certamente você pode acreditar que você vale muito mais do que um pássaro, não é mesmo? Observe como Deus tem cuidado bem dos pássaros. E mais ainda, nosso Pai Celestial, ele tem prazer, sim, ele tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos. Mas nós não seremos capazes de receber e desfrutar dessas coisas se estivermos ocupados nos preocupando. Se nos concentrarmos na preocupação sobre o amanhã, não poderemos viver e celebrar o dia de hoje. A graça de Deus, ela está sempre disponível para nos ajudar a lidar com qualquer coisa que estivermos enfrentando nesse momento. A graça de Deus para amanhã chegará amanhã, quando precisarmos dela. A preocupação é um estado ruim, mas então como eu posso evitá-la? Traremos aqui 3 partes para você tentar, conseguir, para você vencer e lutar contra essa arma de Satanás. A primeira, fale a palavra de Deus. Exatamente. Recite versículo quando você estiver passando por momentos de guerra, por momentos difíceis, que você estiver preocupado. Fale em voz alta. Você pode se achar um tolo ao recitar um versículo em voz alta. Mas tente, pratique. Afinal, a Bíblia é descrita como uma espada. E durante um ataque, uma espada não traz qualquer proveito se ela estiver guardada na bainha. Uma palavra que pode nos encorajar bastante está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7.
diz o seguinte: lançando sobre ele todas a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus por você, ele brilha com genuíno amor. Ele não cuida de você como se fosse uma tarefa ou uma obrigação. Ele gosta de você. Deus, ele te ama. Deus é diligente enquanto cuida de você. Ele não cochila, não se distrai se um grupo de anjos, estiver lá jogando vôlei, futebol, fazendo muito barulho. Não. Os olhos amorosos de Deus seguem você por onde você for. Segundo, lance suas preocupações a Deus. Como nós vimos aqui, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, as suas preocupações. Satanás, ele vai tentar lançar sobre você uma pilha de preocupação, estresse. E felizmente, você não é obrigado a suportar, não. E nem carregar. Não carregue as preocupações. Nem mesmo diga, da próxima vez que eu for à igreja, a um grupo de jovens, a nação Tim, vou lançar as preocupações aos pés de Deus. Não, faça isso imediatamente. Assim que vier a preocupação, já lança imediatamente diante de Deus. Creia nisso. Ele consegue agarrar as suas preocupações e vai saber o que fazer com cada uma delas. Terceiro, descanse em Deus. 2 artistas tiveram que pintar um quadro representando a paz. O primeiro artista, ele pintou uma cena da natureza, baseada na tranquilidade, com um belo lago sereno. Esse foi o seu foco. O outro pintor, ele fez um galho de uma árvore estendido sobre uma forte e impetuosa cachoeira. E sobre esse galho estava um pássaro no seu ninho, descansando na segurança do seu lar. O pássaro parecia compreender que em seu ninho ele estava seguro do perigo que estava logo abaixo. Qual quadro representa melhor o descanso e a paz? Claro que é o segundo. Porque, na verdade, não é necessário paz se não houver oposição, se não houver guerra, se não houver dificuldades. Deus, ele não removerá toda a oposição, todas as dificuldades da sua vida. Mas lembre-se que ele lhe dará um sentimento de descanso e de paz no meio da tempestade que você estiver vivendo. Assim, descanse no amor de Deus e em seu plano para a sua vida. Ele suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus, descanse a sua mente e fique em paz.